Olá pessoal, boa noite. Hoje a live é com o meu amigo querido Júlio de Freitas. Olha aí, Marie, minha querida, seja bem-vinda. Muito boa noite. Já peço a vocês que entrarem aí, que comecem a enviar esse aviãozinho aí para todas aquelas pessoas que vocês acreditam que mereçam ouvir e entender melhor sobre o tema que nós vamos falar hoje. Hoje o tema é um tema para lá de especial também. A gente, aliás, tem trazido temas aqui maravilhosos, né? Oi, Carol, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos distribuir essa live aí para todas as pessoas que vocês conhecem e que vocês acreditam que precisam conhecer o que é empatia. Hoje nós vamos falar com Júlio Freitas. O Júlio Freitas, ele é uma pessoa muito qualificada e ele é o CEO do Instituto Empatizar. Já ele vai estar chegando por aqui para falar com a gente sobre um tema para lá de relevante nos dias de hoje, que é a empatia. O que significa empatia? Qual é a importância da empatia nas nossas vidas? Então, esse é um tema muito apropriado para o momento, é um tema que vai contribuir muito para o nosso entendimento sobre como nos colocamos hoje no mundo, como nos colocamos no mundo lá no passado e como nós vamos precisar lidar com o nosso futuro. Então hoje a live é sobre uma competência socioemocional que vem sendo amplamente falada aí no Fórum Econômico Mundial de 2020. O Júlio já apareceu aqui e eu vou aqui, enviar um convite para ele, aparecer, ele entrar aqui na live para a gente começar essa conversa boa e muito afetiva, falando sobre emoções, sobre empatia. Oi, Júlio! Oi, Oi, Júlio! Ana, tudo bem? Tudo bom? Como é Boa que foi o noite! companheirinho? Ah, ele tá aí, tem uma companhia então, né? Ah, mas ele tá sempre pertinho. Ele tá adorando essa quarentena. Entendi. No seu colo o tempo inteiro, né? Perto do dono o tempo inteiro, né? É, pois é. Júlio, seja muito bem-vindo no meu projeto, nesse projeto de solidariedade, que tem o objetivo maior de informar as pessoas, de levar conhecimento, de levar uma palavra que possa mudar o estado emocional das pessoas. Nas Show. segundas-feiras, normalmente, eu convido um psicólogo, psicóloga para contribuir comigo, né? Mas eu não tenho como não falar sobre as competências socioemocionais. E a empatia é uma das competências socioemocionais que a gente vem acompanhando aí em todos os estudos que falam sobre a forma como nós precisamos lidar com o mundo na Revolução 4.0, né? Sem dúvida, sem E dúvida. aí vou te apresentar para as pessoas que não te conhecem, para os meus convidados aí. Gente, esse é o Júlio Freitas. Ele é o CEO do Instituto Empatizar. Mas espera aí que não tem só isso não, tem muito mais. O cara é formado, eu vou ler ali porque eu tenho uma cola, é muita coisa. O cara é formado em administração pela PUC do Rio e também em educação pela Universidade de Lisboa. E, além disso, ele tem 18 anos no campo da educação, 18 anos o Júlio é professor e contribui aí para o desenvolvimento, para o crescimento das pessoas. Ele ajuda o indivíduo a absorver o mundo. Isso é belo, sabe? Então, Júlio, já parabéns de uma vez por ter Obrigado, querido. escolhido a profissão de professor. Além disso, o Júlio
ele criou o Instituto Empatizar com um objetivo bastante diferente. Um objetivo de expandir o conhecimento no mundo, no Brasil, na nossa cidade, aqui em Petrópolis, no estado do Rio, sobre a empatia, e ele criou um modelo diferenciado para entender e para a prática da empatia. Então, gente, é por isso que hoje o Júlio, mesmo não sendo psicólogo, está aqui nesse projeto, tá? Então, Júlio, dê as boas-vindas aí para o nosso público e vamos falar um pouco sobre o que é empatia. Claro, claro, Ana. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, essa sua doação, essa sua iniciativa fantástica de estar passando para as pessoas realmente coisas importantes, ainda mais nesse momento, né? É sempre importante, mas esse momento a gente sabe que para algumas pessoas, para toda a civilização está sendo um ponto de mutação, mas para algumas pessoas isso acaba se tornando muito difícil até de suportar, né? Sim, é verdade. Eu aproveito até para pedir licença, né, para falar de empatia, porque realmente é um papo que tem muito a ver tanto com psicólogos, né, muito com filósofos também, um pouco com antropólogos, enfim. Mas também tem a ver com a educação, e é por aí que eu entro, né? Sim, sim. E de nenhuma maneira o meu trabalho foi focado numa tentativa de substituir ou de alguma forma, enfim, mexer com essas profissões como psicólogo, mas como educador, eu acho fundamental hoje a gente ter uma postura de uma educação para a empatia. Perfeito. Então, é dentro desse conceito que eu me coloco aí há 3 anos e meio, quase 4 anos, um trabalho em cima da empatia. Sim, eu venho acompanhando o seu trabalho, já tivemos oportunidade de papear rapidamente, né? Podemos aprofundar ainda mais os nossos encontros, as nossas conversas. Tenho assistido, acompanhado seus vídeos também no LinkedIn, e são vídeos assim com uma riqueza de conteúdo muito importante. Então, a gente hoje vive um momento que precisa educar as pessoas para empatizar umas com as Exato. outras, né? Me Exato. parece que o teu projeto é bem com essa pegada mesmo de educar em relação à empatia, não é? Exato. Esse mestrado que eu fiz na Universidade de Lisboa foi um mestrado em educação e o meu tema central foi justamente esse, né? Como educar pessoas para serem mais empáticas. E quando a gente começou a conversar sobre essa live e a gente começou a ver as possibilidades, são tantas possibilidades, Muitas. né? E aí a gente deu esse viés meio que de passado, presente e futuro, porque eu realmente acho, Ana, que a gente tem que começar a entender mais, porque tem muita gente falando de empatia, o que é ótimo, né? Eu acho que Sim, a sem gente só dúvida. começa a aprimorar quando a gente começa a falar, né? Mas até entender por que as pessoas hoje falam tanto de empatia. E por que hoje, uma coisa que sempre foi natural para o ser humano, né? Ela hoje se tornou há uma necessidade em você mudar o sistema educativo para construir um novo modelo que também permita outras competências socioemocionais, lógico, mas também a empatia. E eu acho que é muito difícil a gente entender isso. Para mim não foi uma coisa simples, se a gente não dá um passo atrás e começa a olhar um pouquinho a evolução do ser humano e a evolução da sociedade humana. Uhum. Se eu estiver falando demais, Ana, você fala. Você, por Não, favor, não. puxa a orelha, porque você sabe que professor é um problema, né? Professor, Júlio, hoje o palco é seu, que tá? isso, é Hoje, nosso, é nosso. quem vai de fato enriquecer a todos nós com esse conhecimento realmente é você. Então a live é para que você de fato fale. Eu queria te pedir assim para você me falar, isso é uma curiosidade minha, talvez seja de uma Uhum, gama de pessoas, né? O que claro. te levou a se interessar pelo tema empatia?
O que te Uhum. levou aí para Lisboa? Porque tem uma amiga aqui, que é a Renata Livramento, do Dois Sentimentos Positivos, que é uma campanha maravilhosa, Eu fala tô vendo aí sobre a embaixo. gentileza urbana, né? Aham. Lá o professor Luiz Miguel é uma das pessoas, um dos mestres que estão aí à frente nesse processo, nesse trabalho com a empatia. Então, o que que te Uhum. levou a se interessar pela empatia? Olha só, há cerca de 4, 5 anos atrás, eu me vi numa situação pessoal muito complicada, né? Apesar de eu estar profissionalmente bem estabilizado, eu comecei a passar por algumas crises em relacionamentos. Relacionamento afetivo, pessoal mesmo, homem e mulher, e um relacionamento também com meu filho. E aí eu comecei a me questionar muito, sabe? Eu já fazia terapia, eu fiz terapia há muito tempo, Uhum. e eu comecei a me questionar algumas coisas que eu poderia estar melhorando, né? Porque a gente sempre se acha que está no caminho certo, né? Mas aí tem alguns momentos, momentos de crise, né? Como que a gente está vivendo, a gente se questiona um pouquinho, será que o caminho é esse mesmo? E enquanto professor, eu sempre falei muito, né? O professor tem isso. E eu acho, não tenho certeza, que eu ouvia muito pouco. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que começar a ouvir mais. Aí eu fiz o link com a empatia, que eu já tinha ouvido falar, como a maior parte das pessoas, né? Aquela coisa do conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. E aí eu comecei o que era, naquele momento, um projeto, o Projeto Empatizar, onde eu filmava depoimentos de vida. Ah, que legal. E várias pessoas, e aí era o momento de eu escutar o outro, né? Praticar a escutativa, né? Uhum. E aí a coisa foi mudando dentro de mim, né? Eu pensei em fazer esse segundo mestrado, então, na Universidade de Lisboa, em educação. Aí foi maravilhoso, porque eu pude fazer uma pesquisa muito mais profunda com a professora Guilhermina Miranda, que é do Departamento de Psicologia e Educação. Ela é psicóloga, mas trabalha no Departamento de Educação. Sim. E ela logo abraçou muito a pesquisa, porque tinha a ver com dois conhecimentos que ela gostava muito, né? Que é a empatia e como é que eu passo isso. Então foi isso. E eu percebi aos poucos, Ana, eu sempre falo que não existe nenhum mister ou miss empatia, né? Claro, as mulheres têm uma facilidade maior em serem empáticas, isso é cientificamente comprovado, mas o pouco que eu consegui ter de mais consciência sobre o que é empatia e que eu trouxe para a minha vida pessoal e profissional, isso tem me ajudado muito. Uhum. Né? É um caminho, Na né? sua Não vivência existe. diária. Na minha vivência diária, nos meus relacionamentos diários. Né? Eu mudei muito como pessoa. Né? Então, isso é muito bom, porque aquilo, é um caminho. Não existe um ponto final em me tornar o empático, mas todos os dias eu reflito, diante das minhas atitudes, que nem sempre são acertadas, eu, pelo menos hoje, eu trago para a minha consciência e falo, o que eu poderia estar fazendo melhor, né, em termos de contato humano, de ouvir, Uhum. de me comunicar de uma maneira um pouco mais gentil, um pouco menos violenta, enfim. E, Júlio, na sua visão, qual é o conceito? Como é que você definiria a empatia? Olha só, existem dois grandes entendimentos de empatia. Existem muitos, né? Mas tem dois grandes entendimentos de empatia, que é a empatia afetiva e a empatia cognitiva, né? Hum. Se a gente voltar lá atrás, já vamos pegar aí a história, né? Se a gente voltar o ser humano enquanto não Lá no era ainda o ser humano, passado? ainda não era o ser humano, estou falando de milhões de anos atrás, o ser humano é ainda um ser muito frágil fisicamente. Né? Você imagina, há milhões de anos atrás, os nossos antepassados, tendo que concorrer com tigres gigantescos, mamutes, enfim. A gente não tinha a Aquelas menor chance. catástrofes naturais, né, que eram muito Exatamente. arriscadas.
sem ter onde Exatamente. morar direito, sem ter abrigo adequado, vestimenta. Exato. Então, quer dizer, nós, enquanto Homo sapiens, nós somos frágeis. E aí, a capacidade de empatizar, que quer dizer, de sentir como o outro sente, né? De espelhar o sentimento, a emoção da outra, do grupo. Isso foi muito importante. Então, quer dizer, nós desenvolvemos lá internamente os neurônios espelho, né? E esses neurônios espelho, eles nos ajudaram a imitar internamente a emoção, o sentimento da outra pessoa, o que é fundamental para ter coesão social. Você tem um Né? exemplo para dar para as pessoas, para elas entenderem essa questão do neurônio espelho? Eu acho que esse é um assunto mega importante para esse momento, né? Claro, claro. Na verdade, neurônio espelho, quer dizer, o que a gente sempre lembra são aqueles exemplos que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, por que o bocejo é contagioso? Né? O bocejo é contagioso exatamente porque internamente são estruturas mentais em que a gente, mentais não, cerebrais, em que a gente, ao olhar o ser humano, ele está constantemente, mesmo que não seja consciente, isso normalmente não é consciente, a gente está imitando a outra pessoa. Então, quando a gente vê alguém bocejar ou ter uma crise de riso, e a gente começa a rir sem nem saber por que o outro está rindo. Se houve uma gargalhada, já dá uma comissão para rir. Exato. Ou então, um amigo, uma amiga que você, só de olhar, você sabe se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, se a pessoa está preocupada. Né? Isso é um processo que demorou aí milhões de anos para ser desenvolvido. Então, nós somos muito bons nisso. Nós somos muito bons em olhar para outras pessoas e identificarmos quais emoções aquelas pessoas estão vivendo. Isso foi fundamental no passado para a gente juntar o grupo, né? E aí a grande pergunta que eu acho que fica, né? É o seguinte, porra, Júlio, legal, mas se a gente é tão bom nisso, por que hoje em dia a gente tem que ensinar a empatia? Uhum. Né? Então, quer dizer, só voltando um pouco, essa é a empatia afetiva, né? Sentir como o outro. É uma empatia natural do ser humano que a gente foi desenvolvido para ser empático. O ser humano, ele foi desenvolvido para ser empático. Fora algumas patologias, né? Que não permitem isso. Exato. O psicopata, enfim, que ele não tem essas estruturas ou faltam estruturas que permitam que ele empatize, que ele tenha empatia, mas normalmente o ser humano médio tem muita capacidade de empatizar. E tem a empatia também cognitiva, que aí é mais... elas trabalham em conjunto, tá? Nenhuma das duas funciona bem sozinha, né? Mas, enfim, uma passa pela consciência, né, de querer, de entender o que o outro está sentindo, e uma é mais natural, mais afetiva, de sentir como o outro sente. Uma é coração, outra é pensamento. E elas se Exatamente. juntam. Exatamente. Só que eu acho que é muito importante se juntam, né? Porque são processos cerebrais distintos. Sim. Mas eles têm conexão. Né? Isso então, é bárbaro, né? o cérebro humano é fantástico. Isso, né? Não, e o cérebro humano é uma loucura, né? Eu costumo dizer assim, eu tenho uma simpatia bastante grande com Daniel Goleman. Eu gosto muito dos estudos dele sobre inteligência emocional e ele classifica a empatia como um dos 5 pilares da inteligência emocional, né? Sem dúvida. Onde a inteligência emocional, no que se refere à empatia, não é simplesmente como a gente ouve dizer no dia a dia, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, é além disso. Eu preciso sim aprender a me colocar no lugar do outro, mas também a conseguir entender de certa forma, processar como o outro funciona, como o outro se coloca no mundo, né? Como ele consegue perceber
o mundo e também respeitar essa percepção do outro. Eu junto tudo isso nessa questão da empatia. Não é só eu saber me colocar no lugar do outro. Tem muitos Claro, processos envolvidos aí, né? sem dúvida, sem dúvida. Essa parte de se colocar no lugar do outro, talvez seja é uma capacidade cognitiva e talvez seja uma das partes mais difíceis de você fazer, né? É você praticar a alteridade, né? Você conseguir largar todos os seus preconceitos, as suas crenças, as suas vivências e se transportar para o lugar e assimilar as crenças, preconceitos e vivências daquela pessoa. Valores. Nossa, é É extremamente trabalhoso, complexo. né? Por Muito, isso que muito se trabalhoso. fala de desenvolvimento de uma competência socioemocional. Tem Exato. pessoas que têm uma facilidade de ser empática, outra pessoa, às vezes, não tem essa mesma facilidade, né, Sem João? dúvida. Mas você Sem falou um dúvida. negócio que me causou aqui assim um redemoinho aqui na minha mente, que foi quando você falou que no passado, na nossa história da civilização, a empatia foi mega importante para unir um grupo, ou seja, Claro. para criar uma sociedade civil, para criar família e vários outros aspectos, espaços da sociedade. Falei besteira? Não, perfeito, Não. perfeito. É isso mesmo. Então, assim, a minha pergunta para você agora é a seguinte: o que que fez com que a empatia ou falta de empatia pudesse Uhum. causar, por exemplo, várias pandemias, mas no caso, essa pandemia do coronavírus? Na sua É. opinião, nos seus estudos, o que que a empatia ou falta dela tem a ver com isso que está acontecendo nesse momento agora e que está Uhum. exigindo de nós muito mais empatia? Uhum. Muitas pessoas não estão, por seus motivos pessoais, não estão conseguindo ter tanta empatia, como, por exemplo, Uhum. a campanha Fica em Casa, né? Tem gente Uhum. que tudo Uhum. pau da barraca e que É. realmente não está nem aí. Tem gente que vai para a rua por necessidades, e aí Claro, a gente claro. precisa compreender tudo isso, né? Mas na tua visão, o que que a empatia tem a ver com esse caos que a gente está vivendo hoje? É. Na verdade, a gente vê, a partir do século XVIII, né, da Revolução Industrial, né, a sociedade mudou completamente. Né? Até Uhum. aquele momento, quem era responsável pelo bem-estar das pessoas? Basicamente, a família, de um lado, e a comunidade do outro, que eram Uhum. comunidades até muito mais reduzidas do que são hoje. A partir do momento que houve a Revolução Industrial, você começa aí uma quebra desse cuidado. Eu sempre falo, tudo na história tem seu lado positivo e negativo. Né? Sim, Essa diminuição da autoridade da família também evitou uma série de abusos que existiam dentro das famílias. Né? verdade. É, é o, Várias né? ordens. Exato, exato. Então, mas por outro lado, o ser humano se tornou cada vez mais, foi num crescente, né? Ele foi atrás da sua individualidade e se tornou, era um conceito que não existia tanto na época, o conceito de indivíduo. É, e é importante, a gente sabe que é muito importante você ser, você Se ter os seus tornar, conceitos, né? se encontrar, mas ao mesmo tempo, isso nos afastou dos outros. Então, hoje, né, estão caminhando aí pelo século XX e com esse crescimento assustador, crescimento a velocidade que nós temos hoje no mundo, e aí eu vou falar, baseado até num filósofo coreano, vou até ler o nome dele, porque É difícil de falar. Byung-Chul Han, ele Nossa. escreveu um livro, Sociedade do Cansaço, né? E ele defende que hoje nós vivemos uma demanda tão grande de trabalho, né? Tudo para a gente hoje pode se resumir em grande parte ao trabalho. Uhum. E houve um afastamento das pessoas. Houve um afastamento, inclusive, porque houve ruptura no processo de
hierárquico, né, de autoridade, e cada um hoje, né, meio que é responsável pela sua própria vida. Isso tem causado patologias enormes, né? É muito complicado você lidar hoje com fracasso, por exemplo, Sim, nos porque dias de hoje, então, e tá tudo, tudo à mostra nas mídias, né? As pessoas exato. mostram isso o tempo inteiro. Imagina, quer dizer, hoje você olha, você vai lá no seu Instagram, no seu Facebook, a maior parte das pessoas está mostrando sucessos, que a Uhum. gente sabe que são parciais. Todos nós temos sucesso e fracasso. Normalmente mais fracasso até do que sucesso. Mas a gente não quer mostrar o fracasso, a gente vai lá e mostra o sucesso. E a pressão é enorme sobre o indivíduo, né? Então houve esse processo de individuação, né? E eu hoje me afastei, em grande parte as famílias estão muito desaglutinadas, a comunidade está extremamente separada, né? O Sim. individualismo cresceu absurdamente, até porque o sucesso hoje é uma... Né? Eu quero vender sucesso, eu quero... Vender E isso... alegria, felicidade, né? Exatamente. E aí, né, quando a gente chega... Isso acabou se espelhando, inclusive, no nosso relacionamento com a natureza, e aí entra o Covid também, né? Que por tudo que eu tenho lido, tá? Eu não sou especialista em Covid, mas é o resultado de um processo de grandes mercados de animais silvestres que existem na China. Né? São animais vivos que são colocados no mercado e você chega lá e aí entra consumismo. Hoje é um mercado de luxo na China, Sim, né? sim. Né? E aí você chega lá e fala assim, eu quero aquele tigre para consumir hoje. E eles matam o tigre na tua frente. E aí o Covid é o resultado dessa falta de empatia, inclusive com a natureza. Quer dizer, Até hoje nós... porque os animais já têm, né? A minha irmã é bióloga, ela é Aham, professora e bióloga. E aham. os animais já carregam neles o Covid, um Covid diferente desse que a população contraiu, né? Mas para Sim, você sim. ver o processo de maturação, digamos assim, dessa individualização, desse Uhum, processo de individualização e que é diferente do processo da individuação proposta por Carl Gustav Jung. Né? uhum, Jung já uhum. falava sobre o processo da individuação. Eu me Sim, tornar o indivíduo e ter essa consciência, né? E claro, dentro do claro. processo da individualização, que leva, de certa forma, até um egoísmo, uma prática, né? Uhum, Onde no uhum. dia a dia eu não levo tanto em consideração ao outro, que essa pandemia pode ter aí chegado onde chegou e não passou somente lá, né, pelos coreanos, pelos chineses, pelo Japão. De certa forma, isso veio se espalhando e os próprios órgãos de saúde, sem conseguir lidar com essa nova informação aí, isso tomou um vulto muito grande, né, Ju? Sim, sim. Na verdade, se você olhar para o momento atual e voltar aí 20 anos, você tem muitas epidemias acontecendo. Não só biologicamente falando, mas epidemias. Você tem aí um crescimento absurdo da ansiedade, de Sim, depressão, depressão, suicídio. suicídios, né? Quer dizer, esse processo, e esse talvez seja um momento para esse repensar, eu espero que seja pelo menos uma semente nesse repensar. Você tem várias epidemias causadas justamente por esse excesso do indivíduo. Né? O indivíduo é importante, todos nós sabemos, a gente não é só um conjunto, a gente tem um lado individual, mas quando a gente se carrega só do lado do indivíduo, quando a gente esquece o nosso papel dentro de uma sociedade, dentro de uma espécie e dentro de um planeta, aí nós que somos, e a gente acha que a gente é muito grande, né? A gente acha que porque realmente a gente evoluiu muito, mas a gente acha que a gente é o senhor da natureza. E, cara, nós não somos, né? Nós somos mínimos perto da natureza.
né? Apesar de sermos importantes, não estou falando que não somos, Sim, sim. né? Mas então o Covid surge, né? E já tínhamos tido outros, dado justamente esse processo aí de desrespeito, né? A empatia, ela tem. Eu ia falar uma coisa antes que eu acho que é Ah, importante, porque tem um autor que fala muito sobre o lado negativo da empatia. E eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. vamos É, lá. porque existe um lado negativo, né? Se você pensar as sociedades, os grupos, eles se fecharam, né? Eu sempre tinha lá a minha comunidade, a minha cidade, depois o meu país, e eu sempre quero me proteger do que está do lado de fora. Né? O processo humano se desenvolveu muito dessa forma. Né? Eu quero me proteger contra o que está do lado de fora. E como é que eu faço isso? Né? Falando que eu sou melhor, então eu renego e crio barreiras contra o que é diferente. Né? O ser humano sempre fez isso é histórico. E a empatia, né, é histórico. E a empatia, ela é muito mais fácil para um membro desse grupo ser empático com uma pessoa que é parecida com ela. Né? Então, a empatia, nesse sentido, ela acaba reforçando preconceitos. Tá? Legal, Porque eu, interessante essa né? abordagem da empatia negativa. Isso, porque, na verdade, ela reforça qualquer conceito, né? Se eu dou um conceito mais global, ela vai reforçar a coisa global. Se eu, ao contrário, começo a desenvolver conceitos em que uma raça é superior à outra, que um gênero é superior ao outro, eu vou reforçar. Eu, enquanto homem, vou acabar tendo mais empatia com o meu grupo de homens. Você vai Né? espelhar isso, né? Eu vou espelhar isso, exatamente. Você E, sabe, e eu. isso me fez... pode falar. Não, por favor, por Não, não, favor. não. Completa você aí, por É, favor. eu acho muito importante isso, porque eu acho que a gente está vivendo nesse momento a força, né? Ninguém planejou isso, ninguém esperava por isso, né? Mas estamos vivendo a força um momento de quebra da sociedade do cansaço, né? Por conta Somos de um. obrigados a parar. É isso aí. Estamos obrigados. E tem muita gente sofrendo psicologicamente por essa parada. Porque nós estamos tão acostumados que nós achamos que estar parado, não produzir nada, não, sei lá, não faz É um sentido. mal. É ruim. Te Né? coloca numa crise existencial muito grande, num vazio existencial, né? Exatamente, exatamente. Mas somos obrigados a parar. Muita gente me perguntando, e eu vejo, né, muita gente indo, será que essa pandemia vai ser um momento de virada na consciência humana? Olha só, eu sou muito otimista, mas não tanto. Eu tô até com os dedos dos pés. Eu sou muito otimista, mas é o seguinte, a sociedade não está preparada para sair da pandemia melhor. Não estamos. O que pode acontecer? E aí eu acredito. Eu acho que essa pode ser uma semente para a gente começar a refletir e discutir mudanças. O Yuval Harari, que é um grande, né, historiador, ele escreve muito bem, ele vem com alguns questionamentos sobre a história que eu acho, sabe, muito vivos. E ele coloca que nós estamos hoje diante de uma bifurcação, de uma escolha. Né? Ou nós defendemos o mundo, né? Ele fala o mundo. Nós andamos em direção a volta das fronteiras nacionais, né? E com isso, dos muros que nos separavam. Isso quer dizer que o medo volte a reinar entre as sociedades, ou nós caminhamos em direção a uma solidariedade global. É uma escolha. Mas aí, para isso, precisa ter uma mudança, não só de comportamento em si, né? Do hábito do dia assim. Isso. Mas muito mais profundo, porque aí é de consciência, é de mindset,
é a maneira como eu me penso no mundo e como eu penso outro nesse mundo e como eu penso o mundo. Agora Exatamente. nós filosofamos. Mas é isso, né? É? No fundo, a semente, existem grupos para os dois lados. E Uhum. existe eu acho, acredito eu, uma grande parte da humanidade, todos nós, de uma certa forma, nós queremos a felicidade, Claro. né? Nós queremos paz de alguma forma, né? Queremos sucesso, Sucesso. tranquilidade. A questão são as crenças que a gente tem que vai do que vai nos levar àquilo, Uhum. né? Eu, obviamente, como eu trabalho com empatia, o meu lado é muito claro, né? Eu não consigo enxergar como o movimento alimentado pelo medo vai gerar uma sociedade melhor, né? Nós vivemos aí os últimos, enfim, desde que nós nascemos, né? Enquanto espécie, nós temos medo. E o medo é fundamental. É uma Sim, emoção extremamente... protetiva em determinados aspectos, né? Claro, claro, fundamental. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo além, né, enquanto espécie. Né? E esse passo além passa por uma saída de uma empatia localizada, grupal, para uma empatia Específica, global, né? específica para uma empatia global. Você Essa tem sabe, sido... Diga, por favor. você falou sobre a empatia negativa, né? E ontem, eu lá nos meus afazeres domésticos, porque eu estou sem ajudante em casa, eu me peguei, estou lá passando roupa, e aí peguei o controle remoto, liguei na primeira, liguei a TV. E aí Uhum. entrou o Fantástico. E no Fantástico mostrou a fala de vários profissionais de saúde e me doeu assim, extremamente, profundamente, quando eu ouvi uma profissional de saúde que ela tem recebido recados de ameaça dentro do condomínio dela. Ela tem recebido olhares diferenciados quando ela está para entrar no elevador. Ela tem sido olhada de lado quando ela está na garagem do prédio dela. E aí, quando você falou nós falamos dessa consciência, a gente está longe de ter uma consciência mais ampla em relação ao que é empatia, que tanto se fala, é bom que se fale, que isso leva à mudança, né? Mas a gente está muito longe em relação à prática da empatia. A vivência da empatia, tanto a emocional quanto a cognitiva, né? Sem dúvida. Então, hoje, no presente, falando da crise do Covid e o nosso presente, a empatia está sendo, de certa forma, ofuscada pelo medo. Sempre, sempre. Eu acho que a grande escolha é essa, né? E dar esse passo, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem duas coisas sobre empatia que são fundamentais a gente repensar agora. Nós, pessoas que trabalhamos com pessoas, né? O primeiro ponto é que ser empático não é ser bobo. Ser empático não é ser bonzinho. Ah, ótimo. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas confundem muito as coisas. A empatia, muito pelo contrário, a empatia te leva a uma postura de você questionar atitudes de outras pessoas. Né? Porque você vê, como você falou, a indignação nasce da empatia com grupos que estão sofrendo. É o caso Então, desse condomínio, por exemplo. Né? Exatamente. Todo mundo Exatamente. quer se proteger, quer proteger as suas famílias, e aí aquela pessoa que pode ser a hospedeira ou não do vírus, né? Passa por essa situação de rechaçamento. Exatamente. E quando você vê grupos como negros, indígenas, eu estou lendo bastante nesse momento de pandemia, e os indígenas sendo atacados, se você não consegue, né, se indignar por uma realidade que não é sua, aí te falta empatia. Sim. Talvez não uma empatia, né? E o segundo, fazendo o link, é justamente essa empatia global. Né? A gente
começar a ensinar que o nosso grupo, ou a nossa escolha, ela não é superior à escolha de ninguém. É apenas diferente. É diferente, não é superior, também não é inferior. Né? Todos nós temos nossas crenças, eventualmente uma religião, um direcionamento sexual, uma escolha de modelo de vida. Eu não preciso de tanto dinheiro, eu quero viver mais simples. Ou outro precisa, quer ter mais sucesso financeiro. Não tem Vegano, problema. carnívoro. Exato, exato. Não tem problema. Eu acho que a grande questão é a gente começar a ensinar que os nossos valores têm que ser respeitados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar os valores das outras pessoas, dos outros grupos, das outras nações. Olha Né? só o que a Vanessa colocou aí pra gente. Olha como que isso é importante, isso vai reverberando, né? Eu tenho um comércio e estou passando por isso que nós falamos aqui, né? Uhum. Isso vem acontecendo muito. Por exemplo, esses dias eu estava na farmácia, na fila, comprando remédio para o meu marido, porque ele é grupo de risco, e aí eu que estou fazendo esse trânsito todo, né? E aí eu vi quando vinham um senhor, e o senhor de máscara, o idoso de máscara. E aí eles falaram, era para esse velho babão estar em casa e não na rua. Complicado, né? Complicado. Então, a gente precisa muito caminhar em relação a um desenvolvimento. Fala-se tanto que a inteligência emocional, a inteligência artificial agregou, que agora a gente está em total desenvolvimento por conta da quarta revolução, né, industrial. E a gente está em grande desenvolvimento em relação a serviços e produtos, no meu entendimento. Mas não necessariamente numa evolução humana, num sentido mais amplo e mais profundo. Né? É preciso a gente desenvolver a nossa tecnologia humana. Pois né? interno. O botão interno tem que ser... tem que colocar óleo nisso, né? Exato. É o interno, claro, e aí cada um vai lidar com o seu, mas a empatia também, eu acho que a gente tem que vencer a nossa separação enquanto indivíduo também. Sem a gente entender a gente mesmo, a gente não consegue a felicidade. Mas, ao mesmo tempo, mesmo entendendo quem somos, só o contato com o outro, eu costumo dizer, e aí eu pego emprestado do Boff, o conceito de cuidado. Você, para ser feliz, você precisa cuidar do outro e ser cuidado. A gente tem uma visão muito, infelizmente, de querer ser cuidado. E todo mundo quer ser cuidado. Claro. Mas isso não basta. Isso não basta para o nosso equilíbrio. A gente precisa também cuidar do outro. E nós estamos perdendo a mão do cuidado. Sabe, Diga. Ontem, diante de tudo isso, né, que a gente escuta falar dos profissionais de saúde, eu tenho pacientes, médicos, médicas, acadêmicos de medicina, da enfermagem, no atendimento psicoterápico. Essa é uma questão que vem assim me batendo muito. Como eu posso ajudar as pessoas que não são essas que estão à minha volta, que eu estendo o braço, eu estou lá, né? Eu estou dando suporte a 3 tias idosas que não podem sair de casa, uma que acabou de passar por uma cirurgia de câncer de boca, uma outra que é muito idosa, não tem como se locomover. Eu estou fazendo esse movimento de ajudar em compra, ir lá, cuidar e tal. Mas eu sinto que é pouco. Né? E eu me mobilizo no sentido de pensar assim, meu Deus, como que eu posso ser uma nesse mundo e não fazer por mais pessoas? O que eu tenho para oferecer precisa ir além. Isso me emociona, Júlio, porque eu aprendi isso na minha família, sabe? Sem dúvida. Eu tenho um aprendizado com meus pais, que é esse da solidariedade, que é você estender a mão para aquele que está precisando, sabe? Então, Claro. isso trabalhou muito em mim,
essa questão da empatia, também, não só a empatia, né? Mas Claro, claro, eu não estou psicóloga por estar. Eu não estou claro, nesse lugar à toa, você não é educador à toa. O sem outro não dúvida. é médico à toa, né? Nós Uhum, estamos aonde estamos porque isso faz um sentido na nossa vida e isso sem traz dúvida, um propósito para a nossa vida, né? sem E dúvida. esse propósito, o significado de propósito dentro da psicologia positiva, para que ele realmente seja válido, ele precisa levar em consideração o eu, mas Uhum. certamente o outro. Não tem jeito. A gente, até pelo nosso desenvolvimento enquanto seres, né, o ser humano ele é gregário, né, e ele só se completa, né, em termos internos quando existe essa conjunção e esse cuidado com o outro. A Carla tinha colocado aí, né, e aí eu aproveito a colocação da Vanessa também. Hum. A Carla dizia, por que eles não se ofereceram então para fazer as compras do velho babão, né? Sim. É isso, quer dizer, a gente tem que reaprender a cuidar, né? Eu tô vendo aí, eu sempre fui muito empreendedor também, sabe, Ana? E já tive negócios e tal, além de professor, e eu olho em volta e vejo muitos micro e pequenos empresários que estão sofrendo, primeiro porque eles estão descobrindo, e nós estamos descobrindo, que nós somos pobres, né? Sim. É Em termos de interessante isso. potência nacional, Brasil. Exato, não é culpa do microempresário, do pequeno empresário, mas o microempresário ele vive com um caixa que você vê, menos de um mês agora, um mês e pouco, e ele já está desesperado. Quer dizer, nós somos Sim. pobres. Se a gente parar de trabalhar, a gente não sobrevive, Não. né? Então a gente precisa estar trabalhando. Ao mesmo tempo, e eu vejo, eu tenho muitos amigos, estão preocupadíssimos, é óbvio, e eles ficam completamente divididos, porque eles querem cuidar do outro, né, da saúde, mas ao mesmo tempo eles precisam cuidar da família deles. Sim. Olha, então eu acho que aí tem que nascer soluções criativas, né? Eu acho que a nossa capacidade de criar é fantástica também. Então a gente tem que começar, e eu já estou vendo alguns movimentos da própria comunidade começar a comprar e estimular, mesmo que à distância, a venda daqueles empresários locais, né? E não, claro que a É globalização é parceria fantástica, agora, é né? É preciso que parceria. se faça parceria. Isso, eu cuido de você e você cuida de mim, né? Outra coisa que eu acho que é importante, Ana, a gente destacar aqui, que eu tenho lido muito, que a gente tem falado do Covid, né? A luta contra o vírus, né? É quase como se o vírus fosse um exército e que a gente tem que se unir para encarar. Olha só, a gente não está numa guerra, né? A gente está numa pandemia. O vírus ele está fazendo o que é natural para ele, né? Ele está se reproduzindo, né? Então eu acho que é muito importante porque para a gente não alimentar mais ainda essas soluções que sempre foram as soluções. Qualquer grupo, e claro, contra o vírus, ok, mas qualquer grupo que a gente acha que de alguma forma nos ameaça, é uma guerra contra aquele grupo. Claro que com o vírus a gente não vai poder ser empático, mas com os grupos a gente precisa, a gente pode e deve desenvolver essa capacidade de estar junto, de conversar, de entender, de dialogar, antes de eu achar que ele é meu inimigo. Você sabe que hoje eu falei, e eu faço isso também. Eu falei com uma pessoa que está assim, muito triste essa semana porque não está podendo ver os pais. E Uhum. aí eu perguntei para ela assim, o que te impede de ver os seus pais? Aí ela disse, porque eu não quero contaminá-los, eu não vou suportar a ideia de que eu estou contaminando os meus pais, que eu posso ter Uhum. sido a pessoa que levou. Eu falei, mas se Sim. você tomar todos os cuidados de higiene, usar máscaras, depois você não entrar na casa dos seus pais com a roupa que você veio da rua, você não acredita que isso minimiza
a possibilidade, diminui a possibilidade do contato? Ela falou, se eu fizer isso, sim. Falei, então, olha, eu saio de casa, venho para o consultório, fico o dia inteirinho no consultório, atendo online, chego em casa, tiro a minha roupa, me higienizo e depois eu falo com os meus familiares, né? Claro, Então, claro. essa é uma forma da gente minimizar o dano que o vírus vem trazendo para nós, né? Claro, claro. Ela lá morrendo de solidão, os pais cá morrendo de solidão, de saudade, se sentindo desamparados e ela com esse medo de se aproximar dos pais. Pensando que, primeiro pensando que a nossa hora voa, né? E a gente tem nem via mais a hora aqui. Então, pensando que a hora voa e pensando que nós podemos nos utilizar da empatia para fazer um futuro melhor, né? E um futuro que está aqui na nossa porta, se Deus quiser, se o universo permitir, eu acho que eles querem e permitem, e em parte depende de nós, como que nós podemos usar a empatia para lidar com a pós-pandemia? Essa é uma pergunta cabulosa. Não. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, Ana. A gente tem que levar, e eu não vejo outra solução, a gente tem que levar para dentro da escola esses novos conceitos, essa nova forma de ver. Eu acho que a própria forma de se educar vai ter que mudar. Hoje a gente tem uma educação que é uma educação de séculos atrás, né? É uma educação que a gente sabe que não funciona, mas a gente continua insistindo porque a gente também, enfim, é um sistema e a gente vai reproduzindo. Acho que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras. Vou falar de Brasil, tá, Ana? Claro. Porque tem muitas no mundo, mas eu acho que localmente, quer dizer, em termos nacionais, a gente tem que começar a quebrar algumas barreiras. O Brasil esteve e está muito dividido. Já foi muito dividido em vários termos, né? Raciais, de gênero. Hoje, inclusive politicamente, você vê pessoas se agredindo, né? Existe uma dicotomia aí, uma divisão que eu não entendo, né? Entre o cara o empresário, por exemplo, e a população. E aí o que eu queria passar é o seguinte, gente. De uma maneira ou de outra, a gente está no mesmo barco. Júlio, o barco não é o mesmo porque você tem pessoas que sofrem muito mais as consequências. É verdade. Mas no fundo, o barco da civilização é um só. A gente não pode esperar daqui a 100, 200, 500 anos a gente pensar numa civilização melhor com atitudes egoístas nesse momento. Então, eu acho que isso começa na nossa vida diária. É prestar mais atenção ao outro, é tentar se conhecer melhor para saber, inclusive, as suas limitações, abrir um pouco a mão, por exemplo, a gente está falando dos empresários locais, né? Abrir um pouco a mão do consumo, porque eventualmente é muito mais barato você comprar na China do que comprar localmente, né? Hoje muita gente acusando a China, mas todo mundo comprava da China, né? Era uma maravilha. Agora a China é horror, né? Não é nem horror nem maravilha, mas ao invés de eu comprar 5 lá, eu vou comprar 2 aqui. Sim, investir aqui, valorizar o Exato. Né? Então, e ao mesmo tempo, o empresário procurar melhorar os seus produtos, melhorar o seu serviço, melhorar o atendimento, estreitar relacionamento, para que a gente não precise passar por mais nada disso. Né? Agora, é trabalhoso, Ana, não é fácil, não é uma coisa que vai dar resultado. Né, é um processo. Mas eu acho que é muito isso, Ana. Só para terminar, é muito isso. A gente olhar para o empresário, eu estou falando dos empresários que têm hoje essa separação, né? Gente, a maior parte, eu não estou falando dos grandes que vão
muitas vezes vão para a internet para falar que é aceitável a morte. Esse eu estou absolutamente contra. Eu estou falando do nosso empresário, do empresariado local, do pequeno. Cara, são nossos amigos, são nossos conhecidos. Então, não existe essa divisão. Não existe. Eles não querem que ninguém morra. Eles também não querem que ninguém morra. Talvez até tenha uma opção que não seja melhor. Vamos lá, vamos conversar, como é que a gente pode melhorar isso? Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver quais são as possibilidades, né? Diálogo. Diálogo. A gente volta a ter, a gente precisa ser mais estrategista nesse momento, mas não estrategista no sentido de competitividade. Eu vou escalonar muito mais, né? Mas estrategista no sentido de perceber quais são as possibilidades que nós temos aqui ao nosso alcance. Sim, né? sim. Para que a gente traga para o nosso dia a dia e daí a gente consiga passar por essas dificuldades que estamos aí vivendo no dia a dia. Eu penso que esse é um momento em que a empatia pode possibilitar isso, né? Pode ser aí uma abertura, pode ser uma prática. O objetivo da live não é ficar ensinando o que é empatia, né? Mas é mostrar que a prática da empatia pode ser uma possibilidade para que hoje nós façamos diferente. É isso aí. A gente está tendo que se reinventar. E plantemos um futuro melhor, né? Está nas nossas mãos. Quer dizer, durante muitos e muitos anos a gente não conseguiu parar para estar com a nossa família. Tá bom, estamos com a família e grande parte está doido para voltar a trabalhar e acelerar a vida de novo. Entendeu? Será que esse momento de ócio, a gente não pode simplesmente viver esses relacionamentos? Eu sei que é difícil, que a gente cresceu dentro de um padrão de relacionamento de oi, tchau. Sim. Mas será que não dá para a gente olhar e falar, meu filho, tá me enchendo o saco esse moleque. Tá me enchendo. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos lá, pô. O meu patrão me enche o saco, né? E eu tenho que lidar com isso. O meu filho, que é muito mais importante do que qualquer patrão, será que eu não consigo ter um pouco de empatia? Eu não consigo alimentar, cuidar desse jovem, dessa criança, ou desse mais idoso, desse pai, com mais paciência? Do vizinho. Do vizinho. Enfim, olhar para essas pessoas tão próximas e falar, elas são muito mais importantes do que todo esse mundo que eu quero alcançar, né, através do consumo. Eu quero me vender, eu quero ser o grande sucesso para o mundo todo, mas por que eu não posso ser o sucesso para essas pessoas que estão próximas? Ai, bacana a tua fala. A eu acho que é isso. Ela é Se eu pudesse resumir, era isso. Amor, né? Exato, cuidando. No amor. Cuidando. Isso. Cuida, esteja cuidado, aproveite esse momento. Semeie, porque um querido amigo meu que fala, né? Carpe diem, semeie, né? Viva a vida, mas é semeando. A gente não vai hoje. Pausou aqui, uma ligação entrou. Júlio, eu quero aqui te agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite. O nosso bate-papo foi muito bacana, foi instrutivo, esclarecedor, foi cultural, foi afetivo, né? Que esse é o nosso objetivo maior aqui. Então, quero te agradecer muito, dizer para esse pessoal todo aí que passou pela live, que ficou aqui com a gente. Vamos fazer dessa live de hoje uma prática no dia a dia. Vamos experimentar com as pessoas mais próximas, depois a gente estica um pouquinho e vamos nos tornar seres humanos mais empáticos, mais pautados no amor, no respeito ao outro. Segunda-feira a gente tem outra live, quarta, quinta, sexta. A gente está aí com muito trabalho para desenvolver aí essa escuta diferenciada, essa fala diferenciada. Então, quero hoje aqui te agradecer muito pela tua presença, tá, Júlio? Foi assim, uma presença muito grata aqui para mim. Eu que agradeço o convite, o pessoal que esteve aí com a gente.
Um beijo enorme em todos vocês. Coração quente, aquecido, apesar das distâncias. Aqueçam o coração de vocês, porque tem coisa muito boa para ver, mas a gente precisa plantar isso. Precisa fazer, né? Ó, Precisa beijo, fazer. muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Até a próxima, hein?